Lição 207. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje, conforme havíamos prometido na passada, falaremos da questão dos 3 divórcios numa única só vez. O casal está lá brigando, obviamente são casos raríssimos onde o talaq é dado enquanto as pessoas não estão brigadas ou as pessoas não estão no momento de briga. São casos raríssimos. As pessoas estão brigadas, estão a discutir, cada um está a exigir como quer que seja, em particular o marido está a exigir: eu quero que tu sejas assim e teu comportamento seja este e aquele, aqui em casa assim, vários pontos. A mulher não está a ceder, não está a aceitar, o marido até chega a dizer: eu vou te dar talaq se você não acatar e não obedecer aquilo que estou a dizer. Ou até diz: se tu não mudares de comportamento, então eu dou-te talaq. Quer dizer, eu vou te dar talaq se você não mudar de comportamento. Noutras situações, o marido diz mesmo: te dou talaq, ou estás divorciada. Nós falamos a ambiguidade quando a pessoa profere palavras que há hipótese de interpretar como se fosse divórcio ou não. É importante sabermos a intenção do homem que está a dar este talaq. Portanto, ao ponto do homem zangar-se e dizer: tá bem, então dou-te talaq. Ou divorcio-te. Estás divorciada, dependendo como ele for a dizer. Portanto, ele profere os 3 talaqs de uma só vez. Ou diz: eu dou-te 3 talaqs. Não é? Ele diz isso: eu dou-te 3 talaq. Ou diz: eu divorcio-te 3 vezes. Qualquer dos dois. Os ulama, os alimos, divergem quanto à pronúncia de 3 talaqs de uma só vez. Quando a pessoa diz antitálico, quando a pessoa diz tu estás divorciada, ou eu divorciei-me de ti. Portanto, os alimos dizem que nesta situação a mulher ficará irrevogavelmente divorciada. 3 talaqs. Então, esta mulher está completamente divorciada, e enquanto ela não se casar com uma outra pessoa e eventualmente este casamento não der certo e ela divorciar-se desta pessoa, aí que o primeiro marido, poderá de novo casar com a sua mulher. É o único momento que há esta hipótese. Portanto, esta é uma opinião quase unânime dentre os sábios. E há um consenso que se chegou desde o tempo de Umar radiyallahu anhu. E as 4 escolas de jurisprudência. Estamos aqui a falar de escola Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali. Todos esses também concordam que aquele que der 3 talaqs em simultâneo, estes 3 talaqs são efetivos. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez ouviu que um homem tinha pronunciado 3 talaqs, 3 divórcios de uma única vez para sua esposa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se enfurecido e disse: estás a brincar com o livro de Allah enquanto eu ainda estou entre vós, enquanto eu ainda estou vivo? Então, conforme o hadith que vem no Nasai. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Abdullah bin Umar radiyallahu anhu pronunciou talaq, deu talaq à sua mulher quando ela estava no idda, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele para que retomasse
a sua esposa de volta, porque quando a mulher estava no haid, não no iddat, no haid, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para que ele tomasse de novo a sua esposa. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a Ibn Umar radiallahu anhu, de facto, a revogar, tomar a sua esposa de volta, então este perguntou, Ibn Umar radiallahu anhu perguntou: e se eu tivesse pronunciado o divórcio 3 vezes? Então também poderia tomá-la de volta? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: não, ela estaria divorciada e separada de ti, e isso seria um ato de pecado. Umar radiallahu anhu chicoteava os homens que pronunciavam 3 talaques de uma só vez. Este tipo de talaq que nós mencionamos na lição passada ou antepassada é um talaq que chama-se talaq bid'i, um talaq de bid'a, que é um divórcio irregular, e é haram, não é, dar o talaq desta forma por atentar contra os ensinamentos do Coran e ensinamentos da Sunnah. Se nós formos a ver aquilo que era a prática, não é, dos sahabas, não é, até conforme vem mencionado que quando Ibn Abbas radiallahu anhu foi interrogado acerca do homem que tinha pronunciado 3 talaqs numa única vez, então ele disse: se tivesse temido a Allah, ele ter-te-ia proporcionado uma saída. Nós vamos encontrar o parecer, como disse, de forma unânime dos sábios, que o talaq, 3 talaqs de uma só vez, são efetivos. A mulher torna-se completamente divorciada e divórcio irrevogável. Mas nós vamos encontrar alguns sábios também que são de opinião, baseando em algumas situações, que consideram estes 3 talaqs como um só talaq. Existe também esta opinião, como é a opinião de Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas radiallahu anhu é desta opinião, assim como Ibn Taymiyyah rahimahullah também é desta opinião, e Ibn Taymiyyah baseia-se na opinião de Abdullah bin Abbas, na narração de Abdullah bin Abbas, que ele diz que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e nos 2 primeiros anos do califato de Umar radiallahu anhu, os 3 talaqs dados de uma única vez eram considerados como um talaq revogável. Esta narração está no Muslim. Mas, como nós dissemos antes, que Umar radiallahu anhu, assim como os sahabas todos, depois houve aqui um consenso, porque as pessoas estavam a brincar com talaq, davam talaq como ficavam a falar talaq de qualquer maneira. Então houve este consenso de 3 talaqs serem de facto 3 talaqs e não só um. Quero aqui dizer, quando Umar radiallahu anhu viu que as pessoas não tinham tomado o talaq muito a sério, então aplicou aos que pronunciavam 3 talaqs de uma única vez a regra de 3 talaqs. 3 talaqs irrevogável. Isto é que quem pronunciasse 3 talaqs de uma única vez era como se pronunciasse 3 talaqs irrevogáveis. Aqui estamos a falar de numa briga. Naquela situação ele diz: eu divorcio-te, dou-te talaq. É nesta situação. Mas se ele dá 3 talaqs em momentos separados, um dia deu um talaq, dia seguinte deu outro talaq, outro dia deu outro talaq, então serão também considerados aqui, de acordo com todos, que estes 3 momentos diferentes serão considerados como 3 talaqs. Isso é unânime, esta situação, quando se trata de momentos diferentes. Os que defendem ainda 3 talaqs ser é o hadith de Abdullah bin Abbas que mencionei, e outro hadith também de Abdullah bin Abbas radiallahu anhu. Ele diz que Abu Rukana talaqa imratahu thalathan. Abu Rukana deu 3 talaqs à sua esposa. Fahazina alayha,
e depois ele estava muito triste com esta situação. فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحد. O profeta صلى الله عليه وسلم diz: estes 3 talaqs são considerados como não é? Temos aqui esta outra posição, a hadith, que defende esta segunda opinião, onde considera 3 de 1. Mas, como dissemos, a maioria dos sábios, desde o Khilafa de Umar, assim como os 4 imãos e as escolas de jurisprudência, consideram 3 talaqs de 3 talaqs. Este é um aspecto que os homens devem levar em consideração, que Allah subhanahu wa ta'ala deu este poder, esta habilidade, esta autonomia de talaq. Não é simplesmente para ameaçar a esposa, não é simplesmente para impor de forma até maliciosa aquilo que acham, porque tem o talaq nas suas mãos, mas sim é uma responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu, e que esta responsabilidade não pode ser levada como um abuso de poder. Um abuso de poder, fazer e desfazer simplesmente porque ele detém este controle. O outro aspecto que vamos mencionar, o hadith que foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, mencionando 3 coisas, mesmo falando na brincadeira, essas coisas têm efeito. Quais são essas 3 coisas? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. 3 coisas que, se você falar com firmeza, essas coisas têm efeito de firmeza. E se você falar na brincadeira, o efeito também é real. O efeito de algo vinculativo. Não na brincadeira, é vinculativo e tem efeito. Quais são essas coisas? O nikah, não se brinca com casamento. Dizer, por exemplo, o wali, dizer para alguém, para um jovem: eu dou-te a minha filha em casamento. E se ele dizer: eu aceito, o casamento está feito. Então não se brinca com casamento. Se dizer que quer casar, aceita casar, sim, aceito casar, vai casar. O casamento estará praticamente cumprido. Aqui estará a formalidade. Só vai faltar aquelas formalidades que nós conhecemos. Mas em termos de ijab e qabul, está realizado. Então não se brinca com esta situação. O nikah, assim como talaq. Talaq, você não pode dizer: não, eu dei talaq de brincadeira, queria lhe assustar só, então lhe dei talaq, mas era talaq de brincadeira. Então não existe talaq de brincadeira. Deu talaq a brincar, o talaq torna-se efetivo. O terceiro aspecto que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, o ar-raj'ah, não é? Tomar a mulher de volta também não se toma na brincadeira. Se você tomou de volta, tomou de volta. E nós aqui iremos depois falar as formas como você toma a mulher de volta, quando existe uma reconciliação, aspectos do gênero. Inshallah, este tipo de mas'ala também nós iremos mencionar neste capítulo de talaq. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós de pormos oportunidade de pormos em prática os ensinamentos, ou pormos em prática de forma adequada os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.